Tá gravando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde mais uma vez aí, pessoal. Boa tarde, professor. Só lembrando que quem Boa participar, ligar as câmeras, quem puder, claro, ganha uma notinha de participação aí. Quem está respondendo no chat também, às vezes não consegue ligar, tá? A gente está de olho aqui, anotando também. Eu quase sempre fico com a câmera ligada, sempre que eu posso. Muito bem, Isso aí. Em todas as aulas eu fico. muito bem. Isso aí. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai tratar de um conteúdo novo com vocês. Envolve muita divisão. Eu sei que, às vezes, vocês têm um pouco de dificuldade para fazer as divisões, mas a gente vai tirando a dúvida de vocês e ensinando vocês, tá bom? Se tiverem dúvidas, não fiquem com medo, com vergonha de perguntar, pode perguntar, tá bom? Tudo bem, Pedro? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Pode começar, Lília. Posso, né? Peraí, que não apareceu aqui. Agora sim. Apareceu? Agora sim. Então, hoje a gente vai tratar de critérios de divisibilidade. O nome parece ser meio complicadinho, mas não é tanto. Vocês verão. Eu queria lembrar, a gente relembrou na outra aula, né? Sobre divisão, como é que faz a divisão, que vocês já aprenderam, a gente só relembrou. E aí eu queria lembrar com vocês hoje que quando a divisão é exata, ou seja, quando ela deixa o resto zero, alguém lembra como é que ela é chamada? Ela é não exata? Exata. Quando ela deixa o resto... Exata? Não, exata é o que Exata. deixa não o resto. Exata. Exata é quando deixa o resto zero. E quando ela deixa um resto diferente de zero, né? Negativa? Não, exato. Ela é não exata. Deixou o resto zero, ela é uma divisão exata. E deixou algum resto, um número diferente de zero, né? Qualquer outro número, ela é não exata. E quando ela deixa o resto zero e ela é exata, que a gente conhece, a gente diz também que o número é divisível pelo outro. Por exemplo, o 4 divide por 2 e ele deixa resto zero. Então, o 4 ele é divisível por 2. E aí, eu trouxe, né, algumas divisões de 2 aí, que vocês estão vendo na tela do Nicolas. 82 dividido por 2, 83 dividido por 2 e 84 dividido por 2. Primeiro, a gente vai ver, a gente vai analisar, né? A gente vai fazer essas divisões. E o critério de divisibilidade, que é o assunto da aula, ele traz para a gente o quê? Que para a gente saber se um número ele é divisível, ou seja, ele deixa resto zero, se ele é divisível por outro, não necessariamente, né? A gente precisa fazer essa conta que a gente está acostumado a fazer. Tem outras formas da gente chegar na mesma conclusão, né? Saber se o número divide ou não divide, se ele deixa resto zero ou não, de outras formas. Então, primeiro, a gente vai fazer essas divisões e vai analisar. E depois a gente vai chegar a alguma conclusão, né? A gente vai chegar em algum lugar e ver que talvez a gente nem precise fazer a divisão para saber se o número é divisível ou não. Lília, só um momento. Sim. Eles estão perguntando se é para copiar. Por enquanto, não precisa copiar. Quando for para copiar, a gente avisa para vocês, tá bom? A gente vai avisar. O Vinícius e a Cristal tinham levantado a mão. Vocês querem falar alguma coisa? Eu vou deixar no Perguntar? chat. Eu só ia perguntar. Não, eu levantei só pra ver o que acontecia. Ah, tá. Ah, sim. E você, Cristal? Era só para ver se era para copiar mesmo. Ah, tá. Ah, não. Eu vou avisar vocês quando for para copiar no caderno. Então, só relembrando, o que a gente precisa saber para a aula de hoje? Quando o número é divisível, aí vocês têm que lembrar, divisível é quando deixa resto zero, né? E quando ele deixa resto diferente de zero, é não exato. Mas o foco nosso hoje é divisível, quando o número deixa o resto zero. Então, vamos lá, vamos fazer. O Nicolas, o professor Nicolas, vai fazer essas divisões aí para a gente. A gente vai fazer junto com vocês, não vamos esperar vocês fazer hoje, porque para
são vários critérios, então demora um pouquinho. Então, a gente vai fazer junto, tá bom? Então, vamos lá. 82 dividido por 2. Primeiro, a gente pode fazer com o 8, lembra? Qual número que multiplicado por 2 que vai dar 8? 4. 4. Então, o Nicolas vai colocar lá o 4 debaixo do 2. Isso. E vai descer o 2, certo? Certo. Tá. Qual número que multiplicado por 2 que vai dar 2? 1, muito bem. E aí, essa divisão nossa é o quê? Já sabe? Exato. Exata. Então, a gente diz que o 82, ele é divisível por 2, porque ele deixou o resto zero. Então, divisível é isso, é deixou o resto zero, tá bom? Agora, a gente vai fazer o do 83. É a mesma coisa. Qual número que multiplicado por 2? Ainda não, Gabriela, tá? Não precisa copiar ainda não. Qual número que multiplicado por 2 que vai dar 8, né? Primeiro vamos fazer com 8. 4. Vão ajudar no professor Nicolas aí, que ele não sabe não. Vão dizendo aí o que ele tem que fazer. Aí põe o 8 embaixo do 8. E debaixo da dezena, no caso. Isso, e agora? Boto 3. Faz a Agora subtração. faz Desce o 3. Subtração que dá 0. Dá 0? Vai dar 0 e você desce o 3. E Tá agora? vendo? A gente trabalha todo mundo junto e vai dar certo. E agora? A gente vai ver Vai catar o número que vai dar 3. qual que chega mais perto do 3, porque não aí vai ser o número 1. Isso. Número 1? Aham. Isso, número 2 não pode, né? Porque 2 vezes 2 é Não, 4. 4, vai passar. 4. Vai passar, né? Então, 1 vezes Tem que 2, ser um número menor. 1 vezes 2? 2. 2. eu coloco 2 aqui. Debaixo da unidade. Debaixo do 3. Debaixo do 3. E agora? Só subtrair, né? 4. Aí que vai dar 1. Agora vai Vai dar 1. Essa coisa é não exata. Não, exato. Isso. Agora a gente vai fazer 84 dividido por 2. Mesma coisa. Todo mundo aí ajudando o professor Nicolas, que ele não sabe. Verdade. Ó, tem gente que levantou a mão, Lília. O Sim? Gabriel disse que não tá escutando a gente, o João Gabriel. João Gabriel? João? Consegue nos ouvir? Às vezes é que o microfone tá longe. Pode ir fazendo a divisão, que eu vou conversando com ele aqui. Tá. E agora, gente? Agora a tinha gente 2, vai vamos pegar dar 4. é o 4. 4? 4 8 vezes quatro. 2. Bota 4 Dá pra 8. Aí a gente vai Oito. subtrair 8 menos 8. subtrai, vai ficar zero. Dezena. vai Vai dar ficar 0. 0. E agora desce o 4. 4. Põe o 2. Põe o 2. Vai ficar 2 vezes 2. Isso vai ficar 2. Aí coloca o 4. E debaixo da unidade, que é o 4, vai colocar o 4. Que vai dar 0. Ok. Lília? O João Gabriel não tá ouvindo a gente. Oxi. A gente falou para ele sair e entrar. Faz Sim. isso. Pra ver se volta. Professora, Sim. algumas vezes acontece comigo. Quando eu estou usando meu fone de ouvido, algumas vezes, se eu não coloco ele direito no telefone, ou se não, às vezes é o jeito que conecta, que tem alguns que a gente compra, se a gente mexer com ele, ele não escuta nada. Aí, às vezes, também pode ser o fone de ouvido, que Aham. ele usa Isso. bastante, que eu já vi. Pode ser mesmo. Bem lembrado, Isabel. Vamos ver, eu acho que ele saiu, né? Bruno Sim, saiu. Ribeiro, quer falar alguma coisa? Não, foi mal, apertei sem querer. Ah, tudo bem. Vamos participar aí, hein? Ó, Tá. quem eu não tô ouvindo a voz, ou vendo, pode responder no chat que a gente tá atento, hein? Eu quero que todo mundo participando aí, senão eu vou chamar por nome, os que estão Ixi, caladinhos. já pensou a professora chamando vocês pelo nome, pedindo para Às responder? vezes, algum desses professores das outras matérias chamam alguns que não participam da aula.
Pois Tem é. que chamar, né? Para eles participarem também. É tão legal. Vamos continuar aqui, senão não dá tempo, né? Agora, eu quero que vocês me digam. O 82, ele é divisível por 2 ou não? Sim, ele é divisível. Ele é Por quê? Divisível. Por quê? Porque A ele conta deu deu exato. exata. A conta deu Ele exato. é exato. Muito bem. E o 83? Não, Ele não é Não. exato. Não é. Porque não, Não é é exato. divisível porque a conta não deu exata. Isso. E o 84? Sim, é Ele é divisível. divisível Exata. porque o resto é zero, então ela é exata. Ela é exata. E agora eu quero que vocês me digam. O que essas contas aí que a gente acabou de fazer têm em comum? Ou Que elas são duas 80. Tudo é multiplicado por 2. Divididas por 2. Todas têm o divisor 2. Todas são divididas por 2. Aham, muito bem. Todas são divisíveis por 2, né? A conta é dividida por 2. Mas o que duas têm em comum? As duas que são divisíveis? Os As resultados. duas têm um pares. quociente igual, já a outra não tem. São pares. Muito bem. Ó, eu já ouvi uma resposta aí que era o próximo passo, né? Então, ó, a gente consegue analisar o quê? Que o 82 e o 84, eles são divisíveis. Tá travando, o Jefferson falou. Não sei. Talvez seja a internet. Vou tentar falar mais lento um pouco, gente. Pra mim tá bom. Se Carlos tiver quer travando, falar. vocês falam. Carlos, Professora, pode ser a internet também dele. pode Sim. ser mesmo. Se tiverem travando mais, vocês me avisem. Então, vamos lá. Ó, o 82 e o 84, eles são divisíveis. Ele deixa resto zero. Então, o nosso objetivo na aula é analisar os números que são divisíveis por 2. Então, todos que, quando eu divido por 2, deixa resto zero. Então, o 83 dividido por 2, por enquanto, a gente vai ignorar ele. Vamos trabalhar com 82 e 84. E o que os dois têm em comum, além de deixar o resto zero? Alguém tinha me falado, eu acho que foi o Luiz. Acho que foi a Isabelle. O 82 e o 83 têm o mesmo. São pares. Tem o mesmo. São pares. Pares. Isso. Eu não lembro quem tinha falado primeiro, mas uma pessoa falou primeiro, né? E o 82 e o 84 são pares. Se a gente for lembrar o que são números pares, números que terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. 8. Então, isso se vocês quiserem anotar para lembrar, é bom. Quais que são os números pares? 0, 2, 4, 6 e 8. Certo? Então, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par. Então, o 82 termina em 2, ele é par. O 84 também. E aí, disso tudo, o que a gente pode concluir? Que é o que eu quero que vocês anotem. Que o Nicolas vai até digitar para ficar mais fácil para vocês copiarem. O número. Professora, a Emanuele levantou a mão. Eu não percebi. Pode falar, Emanuele. Foi sem querer, não era pra falar nada, não. Ah, tudo bem. Daqui a pouco eu deixo vocês fazerem as perguntinhas aí que surgirem. Então, o que a gente pode concluir? Quando um número ele é divisível por 2, ele tem que ser o quê? Vocês vão me falar. Pares. Quem mais concorda com o Luiz? Eu Sim, par. Sim. concordo. Então, o critério de divisibilidade, o nome é difícil, mas o conteúdo não é tanto. O critério de divisibilidade por 2, do número 2, são os números que são pares, ou seja, que terminam em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. Então, por exemplo, se eu olhar um número grande, bem grande, 1642, ele divide por 2, aí eu vou fazer aquela conta, vai dar aquele monte de números. Eu preciso fazer a conta para me descobrir se ele divide? Não, porque ele é par. Não, porque ele é par, exatamente. Ele é par. Por quê? Porque ele termina em 2, então ele é par. Então, a partir de A hoje... Gabriela Elias levantou a mão. Quem? Não entendi.
A Gabriela Elias. Pode falar, Gabriela. Eu queria falar quando que a gente vamos começar a copiar? O Nicolas vai digitar aí o que vocês têm que copiar. No cantinho, vocês estão enxergando? Critério de divisibilidade por 2? Sim. Ele vai digitar assim, ó, um número. Bora lá, ele vai digitar junto e vocês vão copiando. Deixa ele arrumar aí um lugar. E aí, agora vamos lá. Qual que é o critério de divisibilidade por 2? Vocês acabaram de dizer. A gente vai construir junto. Par, tá, mas o que tem que ser par? Os números têm que ser par. Par 0. Os números de quê? Para mim fazer o quê? Que dividam Os por dois. números. Os números que dividem por 2. Por 2, exatamente. É isso que eu queria ouvir de vocês. Então, como é que eu vou escrever aqui? A gente vai ajudar o Nicolas, né? Os números dividem por 2. A gente não pode escrever os números divisíveis por 2, que é os que deixam resto zero, para ficar mais bonito? Sim. O que vocês acham? Sim. Então, vamos colocar os números divisíveis por 2. Os números divisíveis por 2. O que mais? São pares. São pares. São Isso. pares. Quando Isso, são então- pares. Isso aí vocês podem ir copiando, tá? Tá, Gabriela? Isso que o Nicolas está digitando aí, que a gente está conversando, pode ir copiando. Ele está mudando de lugar aí, mas ele vai colocar bem melhor para vocês. Aí, pronto. Podem ir copiando. Copiar o que escreveu ou também pode copiar os outros? Não, pode copiar só o que escreveu. Não tem necessidade de copiar as continhas, porque qualquer continha que é divisível por 2 vai entrar nesse aí. Então, o importante... Pode ser de caneta ou de lápis? Pode ser de caneta, se você não errar. Copia com bastante atenção para não errar. Pode ser? Então, o Nicolas, ele já até terminou enquanto a gente estava conversando. Os números que são pares, ou seja, então é aqueles que vão terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele já colocou para a gente lembrar o que é par também, né? E aí, o que a gente tira da aula de hoje? Que para mim saber se o número divide por 2 ou não, eu não preciso montar essas 3 continhas que eu fiz aí, que a gente fez com vocês. Eu não preciso fazer todo esse processo. Basta eu olhar se o número termina em 2, em 4, em 6 ou em 8, ou em 0, né? Esse número aqui, ó, 2013, ele é divisível por 2 ou não? Não. Porque não termina com o número par. Isso, Exato. ele não termina. Muito Por bem. que que o 83 não... Por que que o 83 não servia pra gente? Que ele não é é par. Ele não é par. Ele é ímpar. Isso, ele termina em 3. E 3 não serve pra gente agora, né? A gente só serve o 0, 2, o 4, o 6. Ele não é par. Isso, ele não é par. Certinho? Muito bem. Alguém tem alguma alguma dúvida? dúvida sobre esse critério? Não. Não. Tá Não. bonitinho aí no caderno já? Então, aqui, só para revisar, os critérios de divisibilidade são os números que são divisíveis por 2, certo? Esse é um critério, só por 2. A gente vai ver por 3, por 4, a gente vai ver por todos os outros, tá? Por alguns, né? Todos os outros não, porque são muitos. Isso, Por a gente vai ver alguns, Mas aí a tá? gente viu agora por 2. Não. O- A gente viu só por 2, a gente vai ver por 3. O Nicolas vai explicar isso pra gente, tá bom? O próximo agora, olha, é por 3. A gente vai fazer a divisão desses números aqui, ó, por 3. 342, Professor. 950. Oi, Você pode voltar lá em cima rapidinho, porque eu não tinha tá. acabado de copiar. Desculpa. Quando vocês acabarem, avisa, tá? Vou Muito bem, Natália. A Natália tá mostrando o caderno aí. Isso Aí, aí. ó. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, mas esse critério só vale, os números pares, né, só vale para divisão por 2.
vocês vão ver que para divisão por 3 é outro jeito de fazer. Aí o Nicolas vai explicar. A Larissa tinha levantado a mão. Tá. Professor, a gente vai... A gente, tipo, a gente vai copiar tudo? Porque eu copiei copiando as continhas. Só esse cantinho. Assim, se vocês quiserem copiar, pode, mas não precisa. Copia só aqui, ó, só o critério, tá? Só isso daqui. Pronto, professor. Acabei. Tem alguém copiando o critério aqui? Sim. Não. Acho que não. Tá, quando terminar, fala. A gente também no final vai passar tipo uma folhinha, um PDF para vocês. A gente pede a professora para mandar no grupo, que tem os critérios arrumadinhos, tá? Professora? Oi. Então, o critério de divisibilidade por 2 são só os números que terminam em pares. Isso. O critério é exatamente esse. Para me saber se o número é divisível por 2 ou não, ele tem que ser um número par. Tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se ele terminar em um número ímpar, ele não é divisível. Esse é o critério do 2. Exatamente. Eu vou passar para o próximo. Quem não tiver copiado isso aqui depois, a gente volta e vocês O copiam. João Tá? Lucas levantou a mão. Pode falar, João Lucas. Eu ia falar que eu já tinha copiado, mas pode passar para baixo. Pode falar, Isabelle. Cada critério é diferente? Sim. Vocês vão ver que alguns sim. são parecidos, mas é um pouco diferente, tá? Agora vamos ver a divisão por 3. Vamos lá, eu quero que vocês me ajudem aqui na divisão. Esse número, ó, 342 dividido por 3. Como é que eu faço? Aí a gente vai ver 3, qual é o número que vai chegar perto de 34. A gente vai ter que pegar. Olha. Tá, vamos lá. 1 vezes 3. 3. 3 menos 3. 0. O que eu faço? Desce 4. Desce 4. E o 2. Desce 4. O 2 também. O 2? Não, ó, Não, vamos lá. o 2 é Só o não. 4. O 4, ele é maior que o 3. Se o 4 não fosse maior que 3, aí sim eu desceria o 2. Mas como o 4 é maior, então eu utilizo só o 4, tá? Que número que eu multiplico o 3 que vai dar 4 ou próximo de 4? Vai ter que Não ser por tem, 1, então porque vai por ser 2 passa de 4. Então vai É mais ser perto. Tá, então 1 vezes 3. 3. 4 menos 3. 1. E agora? Desce o A 2. gente desce o 2. Isso. E agora, que número que eu multiplico por 3 que vai dar 12 ou próximo de 12? 4. 3 vezes 2, que dá... Não, 3 vezes 4, que dá 12. 3 vezes 4. Isso. Vai dar 12 e vai deixar resto... Aqui, ó. Vamos lá. Não, 2 menos 2. 0. 1 menos 1. 0. Tá. Depois eu arrumo isso aqui. Vamos lá, agora aqui, ó. E esse daqui? 9 dividido por 3. E A agora? gente vai ver na continha do 3 qual é o número da 9. E vai ser 3. Aí vai pôr 3 embaixo do 3. Então, 3 vezes 3. 9. Vai deixar resto. 0. 9 menos 9. 0. Não, 0. E aqui? 50 dividido por 3. A gente vai ter que pegar o 5, porque ele é maior que 3. 5. Isso. E agora? 5 menos 3. E o mais A gente próximo vai- não sei. Não É o 3. É o 3. É o próprio 3? Aí a gente vai 3 pôr vezes 3? 3 vezes 1. É 1. 1 vezes 3. 3. 3. 5 menos 3. 2. 2. E agora? O 2 eu consigo dividir? 0. Não, desce 0. 0. E ponto. E agora? Que número que eu multiplico 3 que vai dar 20 ou próximo de 20? 3 vezes 18. 6 dá 18. 3 vezes... Eita. 3 vezes 6. 6 vezes 3, 18. 18. Muito bem. E agora?
Vamos lá, 0 menos 8. Agora vai pedir Não tem emprestado. como, vai pegar emprestado do 2. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 10, certo? 10. Certo. 10 menos 8. 2. 1 menos 1. 0. Ó, tá vendo que deixa o resto? A gente não vai continuar para aqui, colocar um 0 e colocar a vírgula aqui, tá? A gente para por aqui. E aí, o que que eu... divisíveis. Isso. Agora eu pergunto para vocês. Só um momento. Quais desses números aqui, ó, o 342, o 9 e o 50, quais deles é divisível por 3? 342. 342 e o 9. Por quê? Porque eles são números ímpares. Porque eles são ímpares. Não, olha, o 342... É, exato. O 342 e o 9, eles são divisíveis por 3 porque eles deixaram resto 0. Lembra, ó, ser divisível quer dizer que vai deixar resto 0. Por exemplo, se eu falo 1 é divisível por 1, quer dizer que o 1 deixa resto 0 na divisão por 1, certo? No caso do 50 aqui, ó, ele não é divisível por 3 porque ele deixou o resto 2. Ok? Agora, a gente vai trabalhar com os números, com os algarismos dos números, certo? Eu quero que vocês olhem para o número 342, o número 9 e para o número 50. O que que eles têm em comum? Se eles tiverem alguma coisa. Olha para eles e pensa. Nada? Bom, em comum mesmo, poderia ser só o 342 e o 50, porque eles são pares. Já o 9 não tem nada em comum. Tá bom. Alguém mais consegue me dizer alguma coisa em comum? Oi? Eu acho que é a mesma coisa da Primeiros números são ímpares? Isabelle. Ah, ele falou que os primeiros números são ímpares, no caso 3, 9 e o 5. Tá, mas está certo isso, mas alguma outra coisa em comum? Oi? Não entendi. Quem foi que falou? Faz o seguinte, olha os algarismos desses números. Quais são os algarismos desses números, desse número 342? Os algarismos. 3, 4 e 2. Isso. Aqui o algarismo é o 3, o 4 e o 2. E aqui? 9. E aí? 5, 0. Tá. Faz o seguinte. Soma esses algarismos aqui, ó. 3, 4 e 2. Quanto é que dá? 3 mais 4? 7. Mais 2? 9. Tá. A soma aqui deu 9, né? E aqui, quanto que vai dar a soma? Eu tenho quantos algarismos aqui? 2. Aqui? Não, olha aqui, é só o número que está circulado. Só tem um. Então, é só 9, né? Então, aqui, ó, a soma deu 9. Aqui, a soma também deu 9, certo? E aqui, quanto é que dá a soma? 5 mais 0? 5. Tá. 5. Agora, prestando atenção. Vamos esquecer um pouco esse aqui que não é divisível, certo? Vamos pegar esse número, esses dois que são divisíveis. O que que esses dois números aqui, ó, têm em comum? Dá um resultado de 9. Todos dão resultado 9. 9. Quando eu somo os algarismos desses dois números, né? Ambos dão um resultado igual a 9, certo? Certo. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. A gente sabe que o 3, ele é divisível por 3, certo? Porque 3 dividido por 3 é igual a 1. Tudo bem? 3 balinhas para 3 pessoas, uma balinha para cada. Pode falar, Cristal. Isso... Ah, não, a prova já passou, né, professor? Sim. Então tá, ó. Qual é a soma aqui, ó? Se eu fosse somar a soma dos algarismos desse número, seria apenas 3. 3, até o número 3.
Olha, tá vendo que o 3, o 9 e o 342, todos eles, olha, deixa resto 0 na divisão por 3. Ou seja, eles são divisíveis por 3. Agora, presta atenção, olha. O 9, tá vendo aqui, ó, a soma que deu 9. Aqui, deram 9 a soma. Aqui deu 3. O 9, ele é divisível por 3? O número 9? Sim. Sim. Sim, ele é. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. 9. Tá. Igual a 9. A gente viu aqui, ó, que o 3 dividido por 3, ele também... o 3 é divisível por 3, certo? E aí eu pergunto para vocês, o 3 é divisível por 3 porque ele deixa resto 0. Agora presta atenção, olha, tá vendo que a soma de todos os algarismos aqui, ó, desse número, desse e desse, a soma deles é divisível por 3? Ó, a soma aqui deu 9. E 9 é divisível por 3. Porque... Professor, eu não estou conseguindo ver a setinha do senhor. Para onde ela está indo? E agora, essa aqui? Agora sim. Agora dá. Tá. Dá para ver. Aqui, ó. A soma aqui, ó, deu 9. Aí a gente sabe que o 9 é divisível por 3. Vocês me falaram. Aqui também a soma deu 9. E 9 é divisível por 3. Aqui, ó, a soma deu 3. E 3 também é divisível por 3. Ou seja, qual é o critério de divisibilidade por 3? Alguém sabe me dizer? Todos os números, a gente tem que somar o número do algarismo para dar o resultado? Isso, o que mais? Que alguém pode me dizer sobre isso? Quem foi que falou? Foi a Isabela? A Isabelle. Isabelle Calabrini. Tá, alguém mais tem algo a dizer? Alguém ia falar. Eu não sei se está certo, mas esse critério da divisibilidade por 3 é que ele está muito relacionado à multiplicação, certo? Então, aí, o número lá que a gente fez da primeira conta deu 9, o da segunda deu 9 e o da última conta deu 3, essa seria uma relação, certo? Certo. Tá, alguém mais vai falar alguma coisa? Pode falar. Que todos os algarismos que na divisibilidade de 3 vai dar número ímpar? Quase. Vamos ver. Nem todos. Mas, olha, o que vocês me falaram tem bastante relação uma coisa com a outra. O que a primeira pessoa falou, que eu não lembro quem foi, com o que a Isabelle falou, e com o que a Cristal falou agora. Calabrini. Isso. Então, ó, presta atenção. Aqui, a soma dos algarismos deu 9, certo? E 9 é divisível por 3. Certo. Aqui também deu 9, 9 é divisível por 3. E aqui deu 3 e 3 é divisível por 3. Ou seja, para a gente saber se um número é divisível por 3, basta a gente somar os algarismos deles. Se eu somar e a soma dos algarismos for divisível por 3, o número também é divisível por 3. Por exemplo, aqui, ó, 5 mais 0. 5 mais 0 é 5. 5 não é divisível por 3. Porque se eu dividir 5 por 3, vai dar 1 e deixar resto 2, certo? Ou seja, o critério de divisibilidade por 3 é o seguinte, ó, critério... Enquanto ele escreve, só recapitulando aí, ó, o 50, ele não é divisível por 3, a gente viu que ele deixa resto 2. E aí a soma dos algarismos dele deu 5, que é 5 mais 0. E o 5 não divide por 3, então ele não é divisível. Já o 342, se eu somar os 3 números do 342, vai dar 9. 3 mais 4 mais 2. E o 342, ele é divisível por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos dele dá 9. 9 divide por 3. Isso. Agora vamos escrever isso aí. Como que a gente pode escrever isso? Alguém falou alguma coisa no chat? A Gabriela quer falar. Pode falar, Gabriela. Gabriela? Eu quero saber se esse sintético de divisão por 3 é para escrever. Sim, esse aqui que eu vou digitar, ó, que está em vermelho aqui, vocês podem copiar, tá? Luiz, pode falar? Professor, você quer que eu responda a sua pergunta? Sim, por favor.
como que a gente pode escrever? Pode responder. Os números divididos por 3 são os números ímpares. Aqueles que terminam em 1, 3, 7 Falta o 5. e... Calma. Posso falar, professor? Pode. A Isabelle também quer falar. Pode falar. Para você saber se o número é divisível por 3, tem que somar os algarismos. E se o algarismo somados forem divisíveis por 3, quer dizer que o número que está sendo dividido vai ser divisível. Exatamente. Pode falar, Isabelle. Seria a mesma coisa do que ela falou. Exato. Luiz. Ou seja, gente, cadê o Luiz? Luiz, você entendeu que não são os números ímpares. É a soma dos algarismos que tem que dar, que ser divisível por 3. Entendi. Então, como que a gente pode escrever isso? Ó, eu vou escrever aqui e eu quero ver se vocês concordam. Ó, um número, tá muito pequena a letra, né? Mas espera que eu já aumento. Peraí. Ele vai aumentar a letra, tá? Só espera aí um pouquinho. Ó, vamos lá. Um número, ele é divisível por 3 quando? Ele é divisível por 3... Quando os algarismos... A soma dos algarismos... a soma dos algarismos... desse número é divisível por 3, certo? Nicolas, tem um errinho de digitação ali em cima só. Por 3. Vinícius, pode falar? Porque eu só saí da aula porque meu celular descarregou. Tudo bem. Coloca aí o nome no chat, tá, gente? Não esquece não, tem muita gente saindo. Isso. Então, qual que é o critério de divisibilidade por 3? A gente vai olhar. Por exemplo, se eu quero saber se o número 1000, aqui, ó, o número 1000. O número 1000, ele é divisível por 3? Como é que eu faço para saber? A gente tem que fazer a soma, mas todos os algarismos. Ele é 1. E se eu somar aqui, ó, a soma de 1 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 1. O 1 é divisível por 3? Ó. 1 divide por 3? Aqui em cima, ó, 1 dividido por 3. Não, né? Porque vai dar número com vírgula, vai dar 0,3 e vai repetir o 3. Então, o número 1000 não é divisível por 3, certo? Então, toda vez que vocês quiserem saber se o número é divisível por 3, o que vocês fazem? Somam os algarismos. Se a soma dos algarismos, se ela for um número que é divisível por 3, então, esse número também vai ser divisível por 3, certo? A Natália não entendeu. Natália, é porque... É assim, você quer explicar para ela, Nicolas? Não, pode explicar. O número, você lembra lá, quando o número é divisível por 2, ele vai ser par, ele vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E quando ele for divisível por 3, por exemplo, eu encontro um número grande, 120 divide por 3. Em vez de eu fazer a divisão, né, aqui todo, passo a passo, achar o número que multiplica, que dá, eu posso fazer o quê? Eu posso somar os números do 120. O 120 não é composto pelo algarismo 1, 2 e 0? Você concorda? Me responde aí. Concordo. Não é 1, o 2 e o 0? Eu vou pegar esses 3 algarismos e vou somar. 1 mais 2 dá quanto? 3. Mais 0. 3 mais 0. 3. Então, eu vou somar esses números. Esse número deu 3, essa soma. Né? Eu vou somar esses algarismos. E essa soma deu 3. O 3 divide por 3? Peraí, mas estou ocupado. Então, esse é o critério de divisibilidade por 3. Eu vou somar aqueles números... eu vou somar aqueles algarismos e aquela soma tem que ser o número que divide por 3. Olha ali, o exemplo do professor Nicolas. Foi 342, você está vendo? Você consegue ver? Sim. Se eu somar 3 mais 4 mais 2, vai dar quanto? Soma aí para mim.
3 mais 4. Pode somar com calma. Vai dar 9. Vai dar 9. 9 divide por 3? Sim. Então, ele é divisível por 3. Esse é o critério para o número 3. Eu somar os algarismos e essa soma der um número que divide por 3. Ah, tá, professora. Obrigada. Conseguiu entender mesmo? A Isabelle Vitória Cerqueira levantou a mão. Pode falar, Isabelle. É que eu não Professora, eu tô copiando aqui a resposta e tá bem escrito assim, quando a soma dos algarismos. Aí a gente copia desse jeito ou o certo é quando a soma dos algarismos? É dos algarismos. É que o professor Nicolas esqueceu do S. Põe o S ali, Nicolas. Entendo. Já coloquei já, desculpa, gente. Obrigada, Isabel, pela atenção aí. Era para ver se vocês estavam atentos. Vocês iam perceber o errozinho. Eu nem percebi, professora, eu só coloquei o S. Ó, a nossa aula acabou, infelizmente. A gente iria passar outros, né? Mas não deu tempo. Eduarda, pode falar. Professora. Vocês não vão fazer chamada não, né? Pra colocar o nome no chat. Coloca no... porque hoje não deu tempo. Isso, por favor, coloca no chat. O conteúdo ultrapassou um pouquinho. Desculpa a gente atrasar, eu sei que a aula de vocês termina 4h40. É porque o conteúdo a gente tem que ser com calma. Tá. João Lucas, pode falar? Professora, na outra aula vocês vão terminar de fazer com a gente essa tarefa? Vamos amanhã, tá? Aí amanhã a gente vai tentar ver o do 3, o do 8 é mais fácil, a gente vai tentar ver eles. Vocês vão ver que é mais fácil, tá bom? A gente vai ver o do 4, o do 5, os que dá tempo a gente vai ver, tá? Pelo menos até o do 10 é bom passar para vocês, tá? Não esqueçam de colocar o nome e a série aí no chat, tá bom? Tchau, professores. Tchau. Se não tiver dado tempo de copiar, não tem problema. Amanhã a gente vai passar uma lista, tá? Com todos os critérios, se a gente conseguir passar todos amanhã. Aí quem não conseguiu copiar, copia com essa listinha, tá bom? Amanhã vai ter que ir pra casa? Amanhã vai. Ainda bem. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. Tchau. Desculpa o atraso nosso. Tchau, pessoal. Até amanhã. Coloquem o nome no chat. Nicolas, encerra a gravação. Esquece. Você está com o microfone desligado.